O café estava esfriando na mesa quando Gabriel finalmente admitiu para si mesmo uma verdade dolorosa. Apesar de estar rodeado de pessoas todos os dias, sentia-se profundamente sozinho. Aos 29 anos, trabalhava como engenheiro de software em uma startup em Florianópolis, tinha dezenas de amigos nas redes sociais, participava de happy hours com colegas de trabalho, mas não conseguia se lembrar da última vez que havia tido uma conversa genuinamente significativa com alguém. Era uma sexta-feira à noite, e Gabriel estava mais uma vez sozinho em seu apartamento no bairro Lagoa da Conceição, navegando sem rumo pelo celular enquanto ouvia o barulho das pessoas se divertindo nos bares próximos. Seus pais haviam ligado mais cedo perguntando quando ele ia assentar a cabeça e encontrar uma namorada séria. Seus colegas de trabalho sempre o convidavam para sair, mas as conversas nunca iam além de futebol, trabalho e reclamações sobre a vida. Por que todos os meus relacionamentos são tão superficiais? Ele se perguntava, olhando para a lista de contatos do celular cheia de nomes de pessoas com quem raramente tinha conversas profundas. Gabriel havia crescido numa família cristã em Joinville, frequentado a igreja durante toda a adolescência, mas se afastou da fé durante a faculdade. Agora, aos 29, sentia que havia perdido não apenas a conexão com Deus, mas também a capacidade de formar relacionamentos autênticos. Naquela noite, numa decisão impulsiva que não sabia explicar, Gabriel digitou no Google: como fazer amizades verdadeiras Florianópolis. Entre os resultados, um chamou sua atenção: Grupo de Jovens Adultos, Igreja Batista Central, construindo relacionamentos que honram a Deus. No domingo seguinte, Gabriel se viu parado na frente da Igreja Batista Central, no centro de Florianópolis, lutando contra a voz em sua cabeça que dizia: isso é besteira, você não pertence aqui. Havia escolhido propositalmente um horário em que chegaria alguns minutos atrasado, para poder se sentar no fundo e sair discretamente se não se sentisse confortável. Mas quando entrou no templo, foi recebido por Mateus, um jovem de aparência descontraída que trabalhava como recepcionista de visitantes. Primeira vez aqui? Mateus perguntou com um sorriso genuíno. Sou Mateus, seja muito bem-vindo. Havia algo diferente no cumprimento de Mateus. Não era a cortesia forçada que Gabriel estava acostumado nos ambientes profissionais, nem a superficialidade dos encontros casuais. Era um interesse sincero, como se Mateus realmente se importasse com sua presença ali. Sou Gabriel, ele respondeu, ainda meio desconfiado. Vim só para dar uma olhada. Que bom que veio. Depois do culto temos um almoço comunitário. Se quiser, venha conhecer a galera do grupo de jovens adultos. São pessoas incríveis, e sempre recebemos visitantes com alegria. Durante o culto, Gabriel observou algo que o intrigou profundamente. As pessoas não apenas cantavam e ouviam o sermão, elas interagiam entre si com uma familiaridade e carinho que ele raramente via em outros ambientes. Casais jovens com filhos pequenos eram ajudados espontaneamente por outros membros. Idosos eram cumprimentados com abraços calorosos por jovens. Havia uma atmosfera de comunidade genuína que contrastava com a frieza relacional que ele conhecia no mundo corporativo. Pastor André, um homem de cerca de 45 anos com aparência jovial, pregou sobre Eclesiastes 4:9-12, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Pois, caindo, não haverá outro que o levante. Amigos, disse o pastor, vivemos numa sociedade que promove o individualismo como valor supremo. Mas Deus nos criou para relacionamentos. Não apenas qualquer relacionamento, mas relacionamentos que reflitam o caráter de Cristo, marcados por amor, honestidade, perdão e propósito comum. As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Era exatamente isso que estava faltando em sua vida: relacionamentos com propósito, que fossem além de interesses pessoais ou conveniência mútua. Após o culto, meio hesitante, Gabriel se dirigiu ao salão onde acontecia o almoço comunitário. Foi recebido por um grupo de cerca de 15 jovens adultos, entre 25 e 35 anos, que incluía solteiros, casados, alguns com filhos pequenos. A conversa fluía naturalmente entre temas diversos: trabalho, hobbies, planos para a semana, mas sempre permeada por uma perspectiva de fé que era nova para Gabriel. Gabriel, disse Fernanda, uma arquiteta de 28 anos, Mateus contou que você trabalha com tecnologia. Que legal!
Temos alguns programadores no grupo. Mas conta pra gente, como você conheceu a igreja? Nas semanas que se seguiram, Gabriel começou a frequentar regularmente o grupo de jovens adultos, que se reunia às quartas-feiras à noite para estudos bíblicos e confraternização. O que mais o impressionava era como aquelas pessoas se relacionavam de forma completamente diferente do que estava acostumado. Numa das primeiras reuniões, Lucas, um contador de 32 anos, compartilhou abertamente sobre suas lutas com ansiedade no trabalho. Em vez de conselhos superficiais ou mudança de assunto, o grupo ouviu com atenção, ofereceu apoio prático, como oração e disponibilidade para conversar durante a semana, e compartilhou vulnerabilidades similares. Cara, Lucas disse para Gabriel após a reunião, sei que você ainda está se adaptando ao grupo, mas quero que saiba que pode contar comigo. Se precisar conversar sobre qualquer coisa, me chama. E não estou falando só de problemas, também adoraria conhecer mais sobre você, seus sonhos, suas ideias sobre a vida. Gabriel ficou completamente desconcertado. Quando foi a última vez que alguém havia demonstrado interesse genuíno em conhecê-lo profundamente, sem agenda pessoal? Durante um estudo bíblico sobre relacionamentos no corpo de Cristo, Pastor André ensinou princípios que revolucionaram a compreensão de Gabriel sobre como as pessoas deveriam se relacionar. Amor sacrificial. O amor cristão não é um sentimento, mas uma decisão. É escolher o bem do outro mesmo quando isso nos custa algo. 1 João 13:16. Transparência e autenticidade. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago 5:16, relacionamentos cristãos são marcados pela honestidade, não por máscaras sociais. Perdão e graça, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Propósito comum, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24, relacionamentos cristãos têm um propósito maior que interesses pessoais, glorificar a Deus e edificar uns aos outros. Gabriel anotava tudo vorazmente. Era como aprender uma nova linguagem relacional, completamente diferente da cultura de networking e relacionamentos utilitários que conhecia. Após 2 meses frequentando o grupo, Gabriel enfrentou sua primeira grande crise. Recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa em São Paulo, com salário significativamente maior, mas que o obrigaria a se mudar e recomeçar socialmente do zero. Na reunião de quarta-feira, ele decidiu compartilhar seu dilema com o grupo. Pessoal, ele começou hesitante, preciso de conselhos sobre uma decisão importante. Contou sobre a proposta de emprego, mas também sobre seus medos de deixar os relacionamentos que havia começado a construir em Florianópolis. Gabriel, disse Carla, uma terapeuta de 30 anos que era casada com Rodrigo, que honra você compartilhar isso conosco. Mostra que começou a valorizar esses relacionamentos tanto quanto nós valorizamos você. O grupo passou mais de 1 hora conversando sobre a situação. Não ofereceram conselhos precipitados ou soluções fáceis, mas fizeram perguntas reflexivas, compartilharam experiências similares e se comprometeram a orar pela decisão dele durante a semana. Independente do que você decidir, disse Mateus, queremos que saiba que esses relacionamentos não vão acabar com a distância física. Comunidade cristã transcende geografia. Após uma semana de oração e reflexão, Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo: recusou a proposta de São Paulo. Não apenas pelos relacionamentos que havia formado, mas porque percebeu que pela primeira vez na vida estava experimentando o que significava fazer parte de uma comunidade autêntica. Pessoal, ele compartilhou na reunião seguinte: decidi ficar. Percebi que o que mais quero na vida não é um salário maior, mas relacionamentos verdadeiros. E pela primeira vez, sinto que tenho isso aqui. A reação do grupo foi de celebração genuína, não porque Gabriel havia tomado a decisão que queriam, mas porque havia tomado uma decisão baseada em valores corretos. Gabriel, disse Pastor André, que havia sido informado sobre a situação, você demonstrou uma maturidade espiritual impressionante. Escolheu comunidade sobre conveniência, relacionamentos sobre recursos financeiros. Isso é muito raro em nossa cultura individualista. 6 meses depois de começar a frequentar o grupo, Gabriel não era mais apenas um participante, mas havia se tornado um líder informal.
Sua casa se tornou ponto de encontro para jantares espontâneos, estudos bíblicos adicionais e momentos de confraternização. Mais importante, ele havia aprendido a aplicar os princípios dos relacionamentos cristãos em outras áreas da vida. No trabalho, começou a se relacionar com colegas de forma mais autêntica e menos utilitária. Em vez de fazer networking pensando apenas em benefícios pessoais, passou a se interessar genuinamente pelas pessoas e suas histórias. Cara, disse Bruno, um colega de trabalho, não sei o que aconteceu com você nos últimos meses, mas você está diferente. Mais humano. Antes você era competente, mas distante. Agora sinto que posso confiar em você como pessoa, não apenas como profissional. Foi no grupo de jovens adultos que Gabriel conheceu Júlia, uma enfermeira de 27 anos que havia se mudado recentemente de Curitiba para trabalhar no hospital universitário. Júlia havia se juntado ao grupo procurando exatamente o que Gabriel havia encontrado: relacionamentos autênticos numa cidade nova. O que começou como amizade no contexto do grupo gradualmente se desenvolveu em algo mais profundo. Mas diferente dos relacionamentos românticos que Gabriel havia tido antes, este foi construído com intencionalidade cristã desde o início. Júlia, Gabriel disse após alguns meses de amizade crescente, sinto que estou desenvolvendo sentimentos românticos por você. Mas quero que nossa relação seja honesta e honrosa desde o início. Podemos conversar sobre isso e buscar orientação em comunidade? Em vez de jogar jogos típicos do dating moderno, eles decidiram ser transparentes sobre suas intenções e buscar mentoria do pastor André e sua esposa, Luciana. O casal pastoral os ajudou a navegar o relacionamento com sabedoria bíblica, estabelecendo limites saudáveis e mantendo Cristo no centro da relação. 1 ano e meio depois de chegar à igreja, Gabriel vivenciou algo que jamais havia experimentado: ser parte de uma família espiritual autêntica. Quando seu pai sofreu um infarto em Joinville, o grupo se mobilizou de forma extraordinária. Mateus e Lucas se organizaram para cobrir suas responsabilidades no trabalho para que pudesse viajar. Carla e Rodrigo se ofereceram para cuidar de seu apartamento e plantas. Fernanda organizou uma corrente de oração. Júlia o acompanhou ao hospital e ofereceu apoio emocional durante todo o período. Filho, disse seu pai durante a recuperação, não sei o que aconteceu com você no último ano, mas você mudou muito. Parece mais centrado, mais maduro. E essa Júlia? É uma moça especial. Vocês têm algo genuíno. Gabriel sorriu, lembrando-se de como havia chegado àquele grupo procurando amizades superficiais e encontrado uma família espiritual profunda. 2 anos após conhecer Júlia, Gabriel a pediu em casamento. Mas a proposta não foi um momento isolado de romance hollywoodiano, foi o resultado natural de um relacionamento que havia sido construído em comunidade, com transparência e propósito claro. O casamento foi celebrado na Igreja Batista Central, com todo o grupo de jovens adultos participando ativamente da cerimônia. Mateus foi padrinho, Carla foi madrinha de Júlia, e pastor André oficiou a cerimônia com uma mensagem sobre casamento como reflexo da relação entre Cristo e a Igreja. Gabriel e Júlia, disse o pastor durante a cerimônia, vocês são um testemunho vivo de como relacionamentos centrados em Cristo são diferentes. Construíram sua relação em comunidade, com transparência, e com Cristo como fundamento. Que seu casamento continue refletindo esses valores. Como casal casado, Gabriel e Júlia se tornaram líderes oficiais do grupo de jovens adultos. Sua casa se tornou um lar de acolhimento para novos visitantes que, como Gabriel havia sido, chegavam à igreja procurando relacionamentos autênticos. Eles desenvolveram um ministério de integração relacional para ajudar pessoas que lutavam com solidão e relacionamentos superficiais. Todo mês, organizavam jantares especiais para conectar visitantes com membros estabelecidos da comunidade. Gente, Gabriel dizia durante esses encontros, há 3 anos eu estava exatamente onde alguns de vocês estão, rodeado de pessoas, mas profundamente sozinho. Aprendi que relacionamentos cristãos não são apenas mais uma categoria de amizade, são relacionamentos com propósito eterno, baseados no amor de Cristo. Gabriel começou a mentorear homens jovens que chegavam à igreja com as mesmas questões relacionais que ele havia enfrentado. Um deles era Diego, um desenvolvedor de 25 anos que havia se mudado de Porto Alegre e estava lutando para formar conexões genuínas.
Diego, Gabriel compartilhou durante uma de suas conversas de mentoria: a diferença entre relacionamentos mundanos e relacionamentos cristãos não é apenas que oramos juntos ou estudamos a Bíblia. É que temos um modelo superior de amor, o amor de Cristo, e um propósito comum de glorificar a Deus e edificar uns aos outros. Eles se encontravam semanalmente para estudar passagens bíblicas sobre relacionamentos, mas também para praticar vulnerabilidade, honestidade e amor sacrificial no contexto de amizade masculina saudável. Hoje, 5 anos depois daquela sexta-feira solitária em seu apartamento, Gabriel é pai de uma filha pequena, Isabela, e líder de um grupo de jovens casais na igreja. Sua vida é rica em relacionamentos profundos e significativos, não apenas com Júlia, mas com uma rede extensa de amigos espirituais que se tornou sua família escolhida. Amor, Júlia disse recentemente durante um jantar com amigos do grupo: às vezes olho nossa mesa cheia de amigos verdadeiros e penso em como Deus transformou nossa capacidade de nos relacionarmos. Lembra quando você me contou como se sentia sozinho antes de conhecer esta comunidade? Gabriel sorriu, olhando ao redor da mesa para Mateus e sua nova namorada, para Lucas e Carla que havia se casado no ano anterior, para Diego que agora liderava seu próprio pequeno grupo, para os novos visitantes que haviam trazido para jantar. É incrível como Deus usou nossa necessidade de relacionamentos autênticos para nos ensinar sobre seu próprio caráter relacional, ele respondeu. Aprendemos a amar porque Ele primeiro nos amou, e agora podemos multiplicar esse amor em relacionamentos que refletem Sua glória. Em seu diário espiritual, Gabriel escreveu recentemente: Senhor, obrigado por me ensinar que relacionamentos centrados em Cristo não são apenas mais uma categoria de amizade, são reflexos terrestres da comunhão eterna que temos com o Senhor. Obrigado por me mostrar que amor verdadeiro não é sentimento, mas compromisso de buscar o bem do outro. Obrigado por me dar uma família espiritual que me conhece profundamente e me ama incondicionalmente. Obrigado por Júlia, que é muito mais que esposa, é companheira de missão e reflexo do seu amor em minha vida. Que nossa família e nossos relacionamentos continuem sendo testemunho de que é possível viver em comunidade autêntica numa sociedade individualista. Que outras pessoas solitárias encontrem em nossa comunidade um vislumbre do seu reino. Gabriel agora ministra regularmente sobre relacionamentos cristãos e sempre termina suas palestras com o mesmo convite: amigos, se vocês estão cansados de relacionamentos superficiais, de máscaras sociais, de conexões baseadas apenas em interesse mútuo, eu os convido a experimentar relacionamentos centrados em Cristo. Não estou falando de perfeição relacional, todos nós falhamos e precisamos de perdão constantemente. Estou falando de relacionamentos com fundamento sólido, o amor de Cristo, que nos capacita a amar uns aos outros de forma sacrificial. Relacionamentos cristãos são diferentes porque têm propósito eterno, são marcados pela graça, e refletem o caráter de Deus. Eles nos desafiam a crescer em santidade, nos consolam em momentos difíceis, e nos celebram em alegrias. O convite está aberto: venham experimentar o que significa fazer parte de uma comunidade onde vocês podem ser conhecidos profundamente e amados incondicionalmente. Onde podem crescer em direção a Cristo em companhia de outros que compartilham a mesma jornada. A verdadeira comunidade cristã não é um ideal inalcançável, mas uma realidade disponível para todos os que têm coragem de ser vulneráveis, disposição para amar sacrificialmente, e desejo de construir relacionamentos que honrem a Cristo. A jornada da solidão para a comunidade autêntica começa com um simples passo: abrir o coração para Deus e para outros que buscam o mesmo.